É o seguinte, a pergunta que o povo quer saber é quantos grupos tem aqui. É o que o povo quer saber. Bom, eu falei para você que existia dois grandes grupos, grupo é uma palavra ruim agora, duas grandes abordagens de aprendizado de máquina não supervisionado, não tem nada a ver com reconhecer faces ou coisa do tipo nesse momento. É aprendizado não supervisionado, você joga lá e fala, e aí máquina, o que você acha que está acontecendo aí? Os dois grandes approaches são o hierárquico, quando você organiza seus dados de uma forma desse tipo, hierarquizada, com as árvores. Aí fizemos na aula passada isso aqui, levando em conta algum jeito de ver a robustez da árvore. Esse é um dos lados da força, é esse. Organizar desse jeito, com todas as permutações e sofisticações em torno do tema, mas é basicamente isso aqui. E o outro lado é quando você põe em caixas. Você fala assim, ó, eu tenho 3 caixas, põe todos os meus dados em 3 caixas. E aí ele põe e pronto. Tendo 3 grupos ou não, ele põe em 3 caixas. Se você colocar uma coisa desse tipo aqui, ó, aquele nosso exemplinho clássico que tem 2 grupos bem claros e falar eu quero em 3, ele vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, vai botar esse em 1, vai pegar esse aqui, dividir em 2 de alguma forma quase aleatória, quase arbitrária, e vai pôr metade em cada um. Por quê? Porque aqui não tem como separar em 2. Mas se você pedir 3, se você falar que quer 3, essa nuvem não tem como separar em 2, mas você pediu 3 no total. Se você falar que quero 3, ele vai falar, beleza, sim senhor, e vai fazer as 3. Então, isso é uma limitação importante do método. Se a gente tivesse tempo, a gente passaria uma aula só fazendo esses métodos aqui, quando K cai do céu, cai da nuvem, né? Cai da nuvem, não, cai do céu, não cai da nuvem, não. Mas como a gente não tem tempo, eu vou pular essa parte já ir direto para a pergunta que não quer calar. Ora, se esses métodos aqui dividem em grupos, como que ele sabe quantos grupos tem? Ele não sabe. Esse aqui também não sabe, viu? Ele só organizou e falou. Ele organiza é até mais fácil fazer desse jeito. Você organiza desde as folhas até a maior raizona de todas, não, desde a folha até a raiz. Aí você não precisa ficar se preocupando com essa questão de quantos grupos tem. Isso é problema de quem está vendo a figura, não do algoritmo. Nesse outro lado aqui precisa. E é por isso que quantos grupos tem é uma questão relevante. E é isso que nós vamos abordar hoje, tá bom? É o que o povo quer saber. Existem mais de um método para atacar esse problema. Esse problema está na praça desde que o mundo é mundo, mas eu quero mostrar um jeito de fazer, que é um jeito prático. Ele é prático, ele está implementado, foi feito pelos caras Top Power Hypertronics, e tem estatística por trás que eu não vou destrinchar, mas eu vou mostrar onde está, que é a Gap Statistics. A Gap Statistics, ela é uma formalização do cotovelo, da dor de cotovelo. O que quer dizer a formalização do cotovelo? Para você formalizar o cotovelo, você primeiro precisa saber o que é o cotovelo, não é mesmo? O cotovelo é uma ideia que tem por aí que diz o seguinte, que os antigos já faziam, que se fazia antes dessa gap estatística chegar na praça. É o seguinte, imagine que você tem algum tipo de medida de qualidade, que eu não vou entrar no mérito agora, de qualidade, e aqui o K de número de grupos. Então é inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vamos supor que você acha por algum motivo que não tem mais que 7. Essa qualidade... qualidade, quando a gente fala qualidade, quanto mais é melhor, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito ainda. Alguma coisa que mede o quão bom ficou, tá bom? E aí, quando você adota K igual a 1, quer dizer, não existe cluster nenhum, essa medida de qualidade dá algum valor. Puf. Aí você fala, vamos supor que tem um 2. Você vê que agora eu não estou mais desenhando nada, né? Porque a gente está tudo tá voando por instrumentos, tudo no cego. Não estamos vendo nada. Aí você põe 2 grupos, e aí essa medida de qualidade, eu quero botar menos qualidade, tá bom? Porque quanto menos, melhor, faz de conta. Como se fosse, a medida de qualidade é quanto menos de alguma coisa, melhor. Sei lá, erro, alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai entrar nos específicos, mas eu quero só a ideia, por enquanto. Aí, puf, cai pra cá. Olha que bonito. Mas aí depois você põe 3 grupos, ela, puf, vem pra cá.
piora um pouco. Aí você põe 4, ela puf, vem para cá. Aí depois você põe 5, puf, vem para cá. Aí depois 6, puf, vem para cá. Puf. Beleza. O que diz a ideia do cotovelo? De que se você tivesse que escolher, nesse exemplo que eu acabei de colocar, o número de grupos, você escolheria esse ponto aqui, porque formou um cotovelo. Ó, você está vendo um cotovelo aqui? Olha a minha mão aqui. Ó. Esse é o cotovelo. Então, olhando esse gráfico, você falaria, K igual a 2. E assim seguia o bonde, assim seguia a festa. Dava para fazer muita coisa desse jeito. Mas aí as pessoas resolveram formalizar também, porque chegou uma hora que só essa intuição não dava mais tão certo. E as pessoas formalizaram essa ideia. Então, deixa eu abrir aqui. Só que dessa vez, em vez de eu mostrar tudo, eu vou mostrar o artigo dos caras. Para assustar você? Não. Porque esse é um dos exemplos de artigos científicos, de verdade. Você está vendo o que eu estou vendo aí? Tô vendo. Não é lista do Zap, não é tia do Zap, não é o blog do fulano, é uma das revistas mais prestigiosas que tem na área de estatística. E 2001 é velho já até já. Esse cara aqui é um dos caras mais power. Esse cara é o cara. O Shirami é um cara poderoso aí. Se eu me lembro bem, ele foi aluno do Efron, mas eu não tenho certeza, que é o cara do Bootstrap, você vê como as coisas estão ligadas, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas também não veio o caso. Eu trouxe isso também porque é um dos exemplos de artigo seminal importante que impactaram a área, que são mais bem escritos. E o que é um artigo bem escrito? Não só na minha opinião, tá? Mas a minha opinião também. Não estou dando a minha opinião, estou dando como se fosse um consenso, mas eu concordo com esse conceito, claro. Um artigo bem escrito, ele é multinível. Ele serve para leitores como eu, como você, ou como pessoas que manjam muito mais que a gente. Talvez até para pessoas que manjam muito menos do que a gente. Ele é um texto que agrada, que tem partes diferentes que agradam pessoas diferentes. Então, se você for ver aqui o resumo, dá para entender tudo, mesmo sem entender quase nada do assunto. Olha só. Nós propomos um método que vai chamar Mind the Gap, não é buraco, mas o intervalo, o pulo, o espaçamento que tem entre duas coisas, para estimar o número de clusters, grupos no dataset. Não tem como ser mais claro do que isso, não é mesmo? Esse artigo serve para isso. Nós vamos mostrar para você uma nova técnica que se chama GAPS, a estatística do buraco. Não, a estatística do gap. Essa técnica usa o output de qualquer método de cluster. Por exemplo, caminhos ou hierárquico. Então, já ficou assustadoramente positivo. Dá para usar essa técnica tanto nesse sistema aqui, quanto nesse. Apesar de que hoje eu vou falar desse aqui, esse aqui tem não é perfeito, tá bom? O método, os autores não vão falar isso, mas depois com o tempo as pessoas perceberam que ele é mais apropriado para esse mundo do que para esse. Mas funciona mesmo assim. Bom, voltando lá. Em comparação, comparando, e aqui que está a medida de qualidade, a dispersão dentro do cluster. Então, você forma os clusters e mede a variabilidade, a dispersão dos elementos que ficaram dentro do mesmo cluster, em comparação com algum esperado de uma distribuição nula. Aqui talvez não seja para qualquer um. Não sei se você lembra o que é uma distribuição nula, mas só recapitulando, bem rapidão, quando você fazia um teste de hipótese, não sei se você lembra disso, mas você fazia um teste de hipótese e quer saber se x é igual a 35.1. X não, x barra, se a média é igual a 35.1. Aí você ia lá, comparava o valor que você obteve de média de x 35.1 e comparava o valor que você obteve com a distribuição nula. A distribuição nula é como se fosse nula. Ops, eu estava escrevendo em inglês, né? Nula é como se fosse o controle negativo. Controle negativo teórico. Vou colocar entre aspas, porque não é uma forma muito comum de se apresentar isso, mas é mais ou menos isso. Para a gente que está aqui, eu acho que serve bem para a intuição. É o controle negativo teórico. Então, a distribuição nula, ela fala assim: se eu não tivesse nada lá,
Se eu tivesse fazendo um experimento, por exemplo, esse experimento aqui de, sei lá, essa coisa que deu 35,1 metros, uma coisa qualquer que você está medindo aí, sei lá o que é isso aqui, só um exemplo. Mas, se não tivesse nada demais no meu tratamento, na minha vacina, cloroquina, metros não, dias na UTI, aí você vai ver que não tem nada a ver com a cloroquina. Se não tivesse nada a ver, se o tratamento que eu estou propondo não tivesse efeito nenhum, só por causa do acaso, como ficaria? Você fala, não sei. Então, teoricamente, você supõe que não tem diferença nenhuma e faz a distribuição de probabilidade dos valores, a distribuição de probabilidade dos valores que você obteria se não tivesse efeito de interesse nenhum. É como se fosse um controle negativo teórico. Se você tiver um controle negativo de verdade, melhor ainda, né? Porque aí você compara, aí não precisa ser teórico, você compara o valor que você obteve com um controle negativo mesmo. Mas quando você não tem, você compara com o controle negativo teórico. Aí você olha para cá e fala, olha, essa distribuição, que é a nula, do controle negativo, aqui, por construção, não tem nada de interessante acontecendo. E mesmo assim, de vez em quando, dá 35,1. Então, a conclusão é que 35,1 é fraco, é um resultado fraco. Lembrou disso, de estatística? Certamente você teve isso com um linguajar muito mais controlado e bonito. Mas você lembra desses conceitos? Isso é importante. Faz assim. Lembra, ótimo. Então, a distribuição nula é a distribuição do que você obteria se não tivesse nada de legal acontecendo. Só que assim, nesse exemplinho que eu pus, às vezes é até que faz. O Ted Student fez isso, eu não sei quantos mil anos atrás, não, mas há muito tempo atrás, ele propôs justamente a distribuição nula de quando você compara duas médias e blá, 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 ficou famoso, ficou famoso o pseudônimo dele, né? Porque ele mesmo não pôs o nome do artigo. Mas, porque era relativo, não vou falar fácil, porque parece que a gente está dando um tapa na cara desses caras e eu e você não saberíamos derivar se ninguém tivesse mostrado. Mas é relativamente fácil você, na situação de comparar duas médias, x barra e y barra, obter um controle negativo de que o que vai acontecer com a distribuição quando x menos y barra, quando as médias são iguais, o que acontece com essa diferença? É um negócio em torno do zero, que tem essa gordureza aqui, que depende disso, daquilo. É relativamente fácil você derivar não no sentido de caiu 2 e menos 1, é relativamente fácil obter essa distribuição a partir de matemática, de conceitos, joga para cá, joga para lá e você chega lá. Agora, quando você entra nos lances desse daqui, cadê? De um cluster, ou de uma medida ou de uma medida de qualidade para clusters, aí, amigo, pode desencana de querer obter uma formulação teórica para distribuição nula. Mas nessa época, ainda mais o Tib Schramm vindo de onde ele veio, a moda era o quê? Bootstrap. Então eu não tenho a distribuição nula. Eu não tenho a distribuição nula teórica porque é difícil fazer, ou porque o estimador é um negócio complicado, tipo uma árvore, tipo quantos clusters tem, tipo a variância interna um negócio totalmente nada a ver, que nós vamos fazer uma fórmula em pronto. Tudo bem? Bootstrap está aí para isso, eu não vou repetir Bootstrap, eu vou recomendar você assistir a aula passada se você não viu, está lá no YouTube, ou se você viu, você lembra, é um procedimento super legal que dá um jeito nesse problema mesmo para estimadores complicados e para objetos complicados do mundo estatístico, como, por exemplo, um medidor de qualidade de clustering baseado nessa ideia de cotovelo. E foi o que esses caras fizeram. Então, o cotovelo já existia, mas colocar em pratos limpos, estatisticamente correto, com toda a roupagem que merece, eles foram os primeiros, e por isso que o nome deles entrou para os anais da história, não é mesmo? Esse cara aqui é tão pau que não foi só isso que ele fez. Esse outro cara aqui também é poderoso. Não foi só isso que eles fizeram, trabalharam em tudo que dava para fazer com Bootstrap e permutações, e análises computacionais, eles fizeram, porque eles conseguiram ver muito mais do que vários estatísticos que continuam dando aula até hoje, que mesmo em 2001 eles conseguiram ver o poder dos computadores para fazer estatística e foram começando a enterrar a estatística tradicional, que só existe nas suas disciplinas básicas, e não é só a sua, do mundo inteiro, principalmente na USP, tá bom? Bom, aí o que eles fizeram? Aí eles desenvolveram a teoria, nós vamos pular tudo isso aqui, não precisa da teoria, e mostraram que o negócio deles é top. A estatística GAP, em geral, faz melhor, outperforms os outros métodos,
E aí, depois que eles começaram isso, toda uma indústria de gap estatística começou também. Igualzinho o que aconteceu na história do clustering. Então, isso é uma área importante da estatística. Descobrir quantos grupos tem um dado é uma sub-área muito importante do machine learning, de quem faz ferramentas, não aplicação, não juntar as caixinhas e resolver problemas reais, não é isso. Foram das pessoas que inventam esses métodos. Então, quantos grupos tem aqui é um problema importante, e essa foi um dos primeiros que respondeu com uma teoria sólida e com princípios e tudo mais, que não precisava contar com heurísticas desse tipo, regrinhas do dedão desse tipo, thumb rules, regrinhas do dedão desse tipo, mas que funcionavam também, mas eram meio subjetivas, era mais arte do que ciência. Esses caras deram uma roupagem formal no negócio. Deu para entender por que isso aqui é importante? Não, você não está nem aí para isso, né? Você quer mesmo saber se o pacotinho existe. Calma, amigo. Sim, o pacotinho existe, a gente já chega lá. Mas eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Esse artigo é muito bem feito, porque mesmo que você não entenda muita coisa, você vai entender a introdução. Porque ele chega e fala assim, análise de cluster é um negócio importante em aprendizado não supervisionado. É o problema de achar grupos nos dados. Beleza, a gente já comprou essa ideia. Um desafio importante na análise de cluster é justamente estimar o óptimo número de clusters. É isso que o seu professor está tentando te dizer. O cara fez isso em 3 linhas. Você podia ter skip uma parte do semestre. A figura 1b mostra um gráfico. A figura 1b só deu uma motivada. Ó, aqui, ó. O dele ficou mais certo do que o meu, mas olha o cotovelo aqui. Aí ele fez igual você fez, cara. Se você tivesse feito isso há 20 anos atrás, essa disciplina há 20 anos atrás, você podia ser o cara. Ele fez... Não, mas aí teria que inventar um monte de coisa. É fácil, é muito mais fácil contar para você o que foi feito do que inventar, não é mesmo? Mas esses caras fizeram. Aí eles fizeram 2 aleatórios, tá vendo que tem 2 grupos aqui? Igualzinho você fez nas outras aulas, não é à toa, isso é um clássico, todo mundo tem que fazer isso quando está mexendo com o desenvolvimento de métodos. E aí eles estão mostrando como funciona. Mas, e aqui já é a estatística gap deles. Nem precisa dizer, a gente já vai chegar lá, mas eu já estou contando o fim do filme porque eles puseram no painel B da figura. Nem precisa dizer que 2 é a resposta, né? Claro, 2 é a resposta porque a gente está vendo aqui? Não, porque ele criou um 2D facinho de entender, aplicou a mágica dele, e a mágica dele está falando que é em 2. Até mais fácil do que o cotovelo, simplesmente graficando a medida de qualidade que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Opa, o que foi isso? Levantou a mão. Alguém levantou? Alguém que falou alguma coisa? Estou com a campainha. Pois não, fale. Mas nesse cotovelo, não pode ter que se tiver pouca amostra, seja um offline, por exemplo, se divide em 2, mas tem pouca amostra. De novo, deixa eu ver se deu um pouco de ruído, por isso que eu não entendi. Você está dizendo que o cotovelo pode ter aparecido porque tem poucas amostras, é isso? É essa a pergunta? Isso, do outro lado. Pode acontecer, sim. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor isso aqui. Você tem esse caso. Na verdade, são 3 grupos, tá bom? Um aqui e um aqui. Só que, isso aqui Deus que sabe, você não sabe, tá bom? Só que aí, a hora que você foi amostrar de verdade, te deram direito a ver esse. Agora, imagina que você só está vendo o vermelho, você não sabe do azul. Se você aplicar esse método, ele vai falar para você que tem 2 clusters, um aqui e um aqui. Com esse tamanho de amostra, o método não é capaz de perceber que existia isso. Fez sentido ou não? Sim, fez. Então, isso acontece, isso que você tem medo realmente acontece na prática. Por isso que o ideal é quanto mais amostras, melhor. Agora, se você for amostrando, aí você vai tendo direito a ter mais amostras, lá, você comprou mais, ganhou dinheiro da FAPESP aí, está fazendo mais amostras. Aí chega uma hora que você começa a perceber que existe esse buraco aqui. Aí o método consegue falar, quer saber? Eu acho que cai igual a 3, isso sim. Aí ele consegue. Mas se você não tiver direito a ver tudo isso, ele vai dizer que o mais parcimonioso, o mais razoável é 2. E está errado, era 3.
Mas com os dados que você tinha, não dava para fazer melhor, não. Tudo bem? Então, N influencia? Sim, influencia sim. Então, deixa eu voltar lá. Muito bem. Então, eles estão só motivando, tá? Motivando, esse problema existe, é difícil e tal. E o que a gente pensou em... Então, daqui até aqui, ele está falando, é um problema difícil, tá vendo? Aqui está um típico jeito de resolver isso, é usar a estatística WK. Então, essa é a tal da medida de qualidade que eu quis falar aquela hora. Não precisa ser a WK. Depois que esses caras implementaram isso, mostraram para o mundo como se faz, outras pessoas começaram a trabalhar em outras ideias. Aí começou toda uma indústria, né? Começou as pessoas a trabalhar em cima disso. Mas, no momento, esse WK que nós estamos usando é um negócio muito de bom senso. O que ele diz? É o dentro do cluster dispersão. Então, é como se fizesse assim, ó. Deixa eu ver se eu posso usar... Não, vou fazer de novo. A medida W fala assim, ó. Você tem um cluster, tudo 2D ainda, hein? Só porque é fácil de desenhar. Você vê que se o poderoso aí pode fazer 2D, eu também posso. É só para a gente entender. Você tem um negócio aqui, outro aqui, outro aqui. E um aqui, tá bom? 4. Deus sabe que K igual a 4. Não, vou botar até com outra letra diferente. Que grupo igual a 4, tá bom? Nós somos deuses e estamos vendo que é 4. Beleza. Aí você vai lá e faz... E aí a teste estatística vai falar, será que é 1? Aí vai usar esse W de qualidade, K igual a 1. Então o W1 deu quanto? O W1, daqui a pouco eu vou na formulinha, mas vamos pegar a intuição primeiro. Ele vai medir a dispersão dos seus dados dentro do cluster, dos clusters. Então, se isso aqui é um cluster só, a dispersão vai ser a variabilidade aqui, mas aí vai incluir esses pulos aqui também, percebe? E aí vai dar um W grandãozão, claro, porque quando você juntar esse cara, quando você medir a dispersão que tem a ver com a distância desse cara com esse cara, vai dar enorme. Faz sentido ou não? Faz sentido. Deixa eu voltar, eu devia ter guardado um desse. Tá, deixa eu guardar um desse num cantinho para a gente explorar. Porque aí eu posso... Então tá. K igual a 1, como é que fica? Ele vai lá e proof. E vê a variância, a distância desse com esse, mas aí alguma hora vai ter esse com esse, vai ficar gigante, certo? Vai ficar um W1 grande, ruim. Beleza, próximo. Agora vamos supor que tem 2 clusters. Vamos. Faz aí. Ops. Faz aí é a máquina. Tá tudo embutido no algoritmo. Faz aí 2 clusters. Agora vem um detalhe. O algoritmo dos caras precisa que você... Ele não vai te falar qual é o... Não. Ele não vai querer que você saiba quantos grupos tem. É ele que vai te dar essa resposta. Mas em troca, não tem free lunch, não é mesmo? Mas em troca, ele vai pedir que você diga qual o algoritmo de agrupamento que você quer. Então, não é que você ficou livre, apertou um botão e a mágica aconteceu. Você também é fiador nesse processo aí. Você também está com o rabo na reta. O que você diz para ele? Eu quero que você ache o número de clusters de acordo, o melhor possível, com o método K-means, com o método ciclano, com o método fulano. Então, ele te fala qual é o número ótimo de clusters de acordo com um certo método. Ah, falou. Então, quer dizer que você me enganou, né, professor? Não é bem isso aqui. Não é bem isso aqui. Não é bem isso. Eu te enrolei. Quantos grupos tem aqui? É muito mágico. Quantos grupos tem aqui? Segundo fulano. Segundo o método de fulano. Aí sim, não, desculpa. Segundo o método de cluster de fulano. Se você mudar o método de cluster, pode dar uma resposta diferente. Então eu deixei para agora. Então você precisa. Não é problema do algoritmo de gap estatística clusterizar, agrupar. Isso não é problema dele. Ele está fingindo que você sabe como fazer. Deu para entender essa parte? Isso é importante, porque faz diferença na prática. Sim.
Copia? Bora. Então tá bom. Então, caminho. Então eu estou falando para ele que eu quero caminhos. Depois eu até faço um no hierárquico para você ver. Então eu estou falando para ele que meu método de clusterizar é caminhos. Ah, é? Então tá bom. Aí ele vai lá e, segundo caminhos, tem dois. O caminhos fala, quantos grupos você quer, doutor? Agora é a vez do 2. Então agora é K2. Quanto você quer? 2? Beleza. O caminhos vai lá, faz o melhor possível de caminhos e diz que é esse aqui o 2. Esse e esse. Aí o W pergunta qual que é a variabilidade interna aí dos caras. Só que agora tem 2, né? Tem 2 grupos, então não existe um W2, existe um W2 1 e um W2 2. E esse é o 1 e esse é o 2. Tudo bem? Eu estou usando de propósito 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, que é para você perceber que tem vários índices diferentes e cada um está falando de uma coisa. Não vou pôr A e B aqui não, tudo bem? Vai, mano? Tá, ótimo. Tudo bem, então tá. O W2, 1, quer dizer, a medida de qualidade, estou chamando assim a grosso modo, tá? Mas é within clustering. A dispersão dentro de um W cluster para o cluster 1 é isso aqui, ó. Escolha isso aqui. Até que não ficou muito ruim. Tá descendo, tá ok. Não tá ruim. Mas aí a 2 ficou uma porcaria. O W2 do grupo 2 ficou uma porcaria, porque aqui tá ok, aqui tá ok, mas alguma hora vai ter que fazer isso com esse, aí vai ficar uma porcaria, percebe? Aí isso vai ficar grande. E aí o W2 final, que eu não lembro agora se é a soma, vamos ver, só para eu não falar besteira e ter que ficar editando depois, que dá muito trabalho. Dá muito trabalho ficar editando as besteiras que eu falo. Ah, tá aqui, ó. Falei besteira, tá vendo? O W2 já é tudo. Os parciais são desão. Eita, nós. Posso... tudo bem. Vamos aproveitar que a lousa é mágica. Então, esse aqui deu W igual a D, porque só tinha 1. Ups, aí era fácil, né? Então só tinha 1 desse jeito aqui. Mas nesse aqui, não. Nesse aqui, vocês entenderam porque eu estou mudando de letra? É só para ficar igual do paper dos caras, para você depois que vai ler o paper, depois falar, nossa, o primeiro paper da minha vida que eu leio e entendo alguma coisa, para você entender alguma coisa mesmo. Então o W2, na verdade, é o D do 1 mais o D do 2, e tinha uns fatores aqui que eu esqueci. Dividido pelo tamanho desse, dividido pelo tamanho de 1, duas vezes o tamanho. Você não vai precisar implementar nada disso, nem lembrar dessas formulinhas, tá bom, gente? Mas é só para você ver como que o fator de qualidade é construído, porque ele é o coração do método dos caras, junto com o Bootstrap. E é com base, otimizando esse valor que você vai falar, que cai igual a 5, 10, 8. Então é bom entender isso aí, para depois você só usar as caixinhas, pronto. Mas eu gostaria que você entendesse pelo menos o conceito. Então, e o tamanho do grupo 2. Você está vendo que o número de pontos nesse grupo é bem maior do que o número desse, então isso vai pesar no final. Esse aqui é maior, esse é maior. Então ele é de alguma forma compensado, tá? Mas beleza, aí vai dar um W ruim, tá bom? Vamos para o próximo. Pra você entender o espírito do algoritmo. Aí, o próximo fala, e aí? Agora é a vez do 3. Vamos tentar 3? Caminhos? 3. Sim, senhor, eu sei fazer com 3. Olha que bonito. Vai ficar assim, assim. Você está percebendo intuitivamente que está ficando cada vez menos pior? Porque agora o W3 vai ser feito de um D1, D2 e D3. Mais, dividido por... Vou botar um 2 aqui para não precisar... Vai dividir um N1, vai dividir um N2 e vai dividir um N3 aqui. Você está percebendo que intuitivamente está ficando menos pior? Porque dessa vez, só aqui que vai dar ruim. Aqui vai dar bom, distância desse coisa. Aqui vai dar o D1.
Aí depois, todo mundo, dispersão vai dar D2. E só no D3 que vai ficar meia boca, porque aqui vai estar legal, aqui também vai estar legal, mas alguma hora você vai ter que fazer isso. Então a dispersão intra-cluster, dentro do cluster D3, vai estragar esse W. Mas os outros dois não vão estragar. Tudo bem? Agora vamos para o... Eu quero que esteja tudo sob controle aqui, porque agora nós vamos para o golpe final, porque nós sabemos que são 4, né? Sabemos que são 4, então esse que vem agora tem que ser o melhor. Ai, meu Deus, fiz alguma besteira aqui. Um momentinho. Pum! Sabemos que são 4. Vez do 4. Caminhos, faz 4 aí para mim. Sim, senhor, doutor. Esse e esse. Ups, e esse. Ótimo. 2 vezes W4 é igual a D1 mais D2 mais D3 mais D4. Só que dessa vez, olha que lindo. Todos os termos parciais... dividido pelo tamanho, tá? O N1, N2, N3 e N4. Acabei de mudar a notação on the fly. Esse professor não é muito didático, mas tudo bem. Você pode voltar a assistir de novo e perceber que eu acabei de... Eu não vou concentrar. Pronto. E agora você tem 1, 2, 3 e 4. Se você medir as distâncias, todo mundo, dessa vez, seu W não vai ficar tão ruim. Porque os termos parciais não estão ruins, estão melhor que dava para fazer, aliás. Faz sentido ou não? Então, esse W4 aqui, se tudo deu certo, ele vai ser o melhor. Mas vamos supor que você não sabe, porque você não está vendo, né? E aí você falou, vai fazendo aí. Como é que você vai mandar parar no 4? Se você mandasse parar no 4, é porque você já sabia. Vamos fazer o 5. Aí faz o 5. Ai, fiz de novo, besteira. Faz de conta que você mandou fazer só até o 5, tá bom? Porque... Não, peraí, que isso está ruim. Isso. Aí você... Todo mundo aqui ainda está muito silêncio. Não, todo mundo não, mas bastante gente aqui ainda. Sim, senhor. Maravilha. Que quando fica silêncio, não sei se caiu ou se eu estou falando com as paredes. Eu acho esse assunto tão legal, tão interessante, que se for todo mundo for embora e eu ficar falando com as paredes, eu vou continuar feliz mesmo assim. Não porque eu não quero você aqui, é porque isso é muito legal. Eu acho, pelo menos. Eu acho muito louco. Como é que pode um negócio desse? Os antigos podiam ter feito... O Newton podia ter feito isso. Cálculo 2 não parece muito mais difícil que isso? É muito mais difícil que isso. Só que não tinha como fazer na época. Porque não dá pra você ficar fazendo isso na mão. Senão você vai ficar, sei lá, tarde, vai ficar 3, 4 meses fazendo para Isso aqui é o típico exemplo das coisas que vieram quando os computadores realmente começaram a entrar no dia a dia. Começou a entrar no dia a dia, popularizou, as pessoas começam a ter ideias. Os estatísticos tradicionais, como esses caras aí, começam a falar, não, esse negócio de computador é legal, né? E começam a ter ideias. Por isso que esse negócio de facilitar a vida dos outros é bom. Porque aí você... colocando caixinhas para machine learning, ou facilitando a vida, facilitando o acesso, porque facilitando o acesso, você vai ter mais cérebros vão participar da brincadeira, entendeu? Esse tipo de método, perto de cálculo 3, ele não é nada, ele é ridículo. Perto de relatividade, ele é ridículo. Mas ele é um negócio relativamente simples, mas é bonito, porque ele usa a força bruta. Mas então, voltando. Aí, vez do 5. Aí você fala, o Caminhos, me acha 5. Ele fala, beleza, esse e esse. Aí você fala, ficou ruim, né? Mas não tão ruim que nem os outros. Aí ele vai medir aqui, só que aí tem o W5, que agora tem uma somatória de 1 até 5, que eu já cansei de ficar escrevendo isso aqui, de I dividido por NI, tá bom? Aí ele vai fazer o W5, 2 vezes, pronto. Ele vai fazer o W5. Aqui vai ficar igual, aqui vai ficar igual, tu tira as coisas, vai ficar igual. Ué, então por que ele não vai ser enganado pelo 5? Porque agora, essa divisão vai começar a fazer, vai ajudar. Vai influenciar. Porque agora... Apesar dessa variabilidade dentro aqui ter ficado boa, porque está dentro do grupo,
o número o número de pessoinhas dentro do cluster, sei lá, 1, 2, 3, 4 e 5, diminuiu. Então, N vai diminuir. Então, essa continha vai aumentar, a continha como um todo, ficando menos bom do que essa. Porque os Ds vão ser aproximadamente a mesma coisa, só que os Ns não. E vai ficar menos bom. Faz sentido ou não? Então, estava ficando bom. Esse é verdadeiro. Esse está ruim. Aí dividiu. Aí ficou menos ruim. Aí ficou menos ruim. Aí ficou legal. Aí começou a ficar ruim de novo. É o cotovelo. Percebe? Não desse jeito aqui, que esse jeito. Se eu estivesse fazendo um cotovelo para esse, seria uma coisa desse. Vamos fazer um cotovelo. Seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Vou fazer de outra cor. Se eu estivesse fazendo um gráfico de cotovelo para esses caras, eu veria 1, 2, 3, 4 e 5. Tava ruim. Aqui é o W, tá? Tava alta a variabilidade interna. Aí eu pus 2 grupos, deu uma melhorada. Aí eu pus 3 grupos, deu uma melhorada. Aí eu pus 4 grupos, deu uma melhorada. Aí quando eu pus 5 grupos, deu uma pioradinha. Tá vendo o que eu tô vendo? E aí o cara fala assim, veredito então é que temos 4 grupos, K igual a 4. Ops, K igual a 4. Não é legal? Temos 4 grupos usando caminhos. Aqui quando a gente fala com os clientes, que inclusive estão aqui, né? Hoje vieram ver se eu estou falando besteira, ela está aí. Mas quando a gente fala com os clientes, a gente não fica, sabe, contando todos esses detalhes, e veja bem, mas a gente já vai direto a essa perguntinha que é o que ele pensa que eu estou respondendo. Quantos grupos tem aí? 4. Pá, pum! Mágico, né? Mas não é bem assim, né? Quantos grupos tem aí, de acordo com o caminhos, quantos grupos tem aí, de acordo com caminhos, utilizando a estatística W como sendo a qualidade que define os grupos? Você pode duvidar de todas essas coisas. Você pode duvidar do caminhos, você pode duvidar da estatística W, falando, não, mas eu não quero essa, quem foi falando que isso aí é qualidade? Então tem um monte de coisa por trás que a gente não conta para ninguém, toca o barco. Mas em aceitando essas coisas, é isso aí mesmo, K igual a 4. Fez sentido? Vou falar só, eu quero saber se você acompanhou, porque aí nós vamos começar a mexer no computador. Você pode repetir por que ficou ruim o 5? Sim, é o seguinte, vou até fazer ele de novo aqui, ó, num cantinho. Porque antes de explicar, você precisa aceitar comigo que se eu for dividindo, não pode ficar melhor, né? Porque senão, em último caso, eu ia falar que ia ter um cluster para cada um, né? Então, tem que ter alguma hora que faz isso aqui, ó. Que a derivada igual a zero, é isso? Alguma hora tem que parar de ficar melhor e piorar, concorda? Eu vou explicar por quê em um segundo, mas antes disso eu queria que você e todo mundo aceitasse que isso não pode ir descendo para sempre. Um critério de qualidade que vai melhorando para sempre não serve para isso que nós estamos fazendo. Tudo bem? Tudo bem. Se fosse um critério de qualidade Covid, diria, se todo mundo ficar isoladinho, cada um no seu grupo, vai ficar excelente. Não, mas aí não serve para nós. Tá bom? Então tá. Então, uma vez entendido que alguma hora tem que subir, deixa eu explicar por que isso aconteceu de 4 para 5. Quando eu estava em 4, eu fiz os 4 grupos, medi a distância de todo mundo com todo mundo, que é esse desenho aqui do paper. Cadê? Vamos ver a formulinha dele só para... É a distância de todo mundo com todo mundo. É uma anotação chique para dizer isso. E linha são todas as observações. Então, Dzão é a distância de todo mundo, a soma da distância de todo mundo com todo mundo. Todas as distâncias de todas as pessoas que pertencem ao cluster R. Então, DR, a distância do cluster 8, é a soma de todas as distâncias euclidianas. Esqueci de mencionar isso também. A forma como você mede distância influencia aqui também. Então, a distância euclidiana de todo mundo com todo mundo, em linha,
que pertencem ao cluster em questão, tudo bem? Beleza. Eu não esperei a resposta, falei tudo bem e beleza. Então eu medi aqui a distância de todo mundo com todo mundo, esse aqui foi o melhor. K igual a 4. Por que quando eu pus 5 ficou pior? Você chega pro cara e fala assim, agora é a vez do 5. Aí o caminho fala, sem problema, chefe, fez um aqui, um aqui, um aqui, você mandou 5, então ele não vai fazer isso, tá bom? Você mandou 5, vai sair alguma coisa desse tipo aqui, ó, aqui e aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque você mandou fazer 5. Você mandar fazer 5, ele faz 5. Tudo bem, senhores? Quem que perguntou mesmo? Tudo bem. Luiz, tudo bem por enquanto? Então tá. Então, ó, aí dividiu em 5. Fale. Não. Não posso fazer nada quanto a isso. Aí, não, é que deu uma saída e você viu o que você falou. Por exemplo, o que acontece quando a distância entre dois clusters e a distância para um ponto é a mesma? 2 clusters e a distância o quê? Por exemplo, eu tenho um ponto que a distância para 2 clusters é a mesma. Não, espera aí. Não, espera, calma. Não, peraí. Isso não vai acontecer, calma aí. Tá vendo isso aqui? Você tá vendo na tela? Se eu falar pro método de cluster, faz 5, ele vai fazer 5. Ele vai fazer aqui, vai pegar esse e dividir em 2, tá bom? Uhum. Não tem como acontecer isso que você falou, porque agora não tem ponto. Você não está com um cara aqui fora decidindo se ele vai entrar aqui ou aqui. Não é isso. O que você falou é, imagine um ponto que está igualmente distante dos 2 clusters. Não, foi isso que você falou, não é? Isso. Não acontece nesse momento aqui. Quem tem que se preocupar com esse problema que você acabou de levantar é o Camins. Na hora de distribuir em 5, ele tem que se preocupar com essas coisas quando ele for ver cada um desses, mas aí não é problema nosso nesse momento. Quando o Camins terminar e ele tiver resolvido essa questão aí, ele vai te cuspir, ele vai falar, ó, esse cara tá nesse, esse cara... 1, 2, 3, 4 e 5. Essas questões de empate, por que esse cara entrou no 5, não é problema nosso nesse momento. Tudo bem? Tá, entendi. O Camins que se vire para botar cada um em seu lugar. Por isso que faz diferença com o método. Se for um método porcão e ruim, a descoberta de quantos grupos tem de um método porcão e ruim provavelmente será porcão e ruim também, entendeu? Então eu estou supondo que o Camins fez a parte dele, para isso que eu pago ele. Posso voltar para o Nilson, então? Pode sim, professor. Não precisa ficar não tem problema. Quanto a isso, eu não posso fazer nada. Mas aí você também pode assistir o vídeo depois e pegar a parte que você perdeu, que não tem problema não. Ó, vamos lá. Então, dividir em 5, né, meus? Puft. Aí ele vai lá e, para descobrir quanto vale W5, ele tem que fazer todos os parciais, D1 até chegar em D5. Tudo bem? Só que não é só os Ds. É dividido pelo número de observações. E aqui eu vou botar um 2, porque eu não quero ficar dividindo por 2. Ó, tá vendo a formulete aqui, ó? O W da vez é igual à soma de todos os clusters daquele momento lá, é a soma de todos os Ds, de todos os Dsões dos clusters. Se for W5, vai ter 5 termos. Se for W3, vai ter 3 termos. Dividido pelo tamanho do cluster. Então não é só o Dzão. É o tamanho também. Porque senão você ia dividindo, até ficar perfeito. Tudo bem, Nilson? 5 termos aqui. Esse aqui, esse lá vai ficar igualzinho. Então, esse vai ficar igualzinho. Esse aqui vai ficar igualzinho do 4. Esse aqui vai ficar igualzinho do 4. Esse vai dar diferente. Porque antes eu tinha um grupão aqui. E depois, e na opção 5... ele dividiu em 2. Foi obrigado a dividir em 2 porque você mandou.
Ele vai calcular as distâncias aqui internas de todo mundo com todo mundo, a dispersão interna aqui de todo mundo com todo mundo, não vai ficar muito ruim, porque afinal é um grupo mesmo, não vai ficar ruim, só que dessa vez, apesar do D não ter ficado ruim, dessa vez o número N ele é menor do que antes, percebe? E se ele é menor do que antes, porque afinal dividir na metade, o termo será maior do que antes. Então, você vai somar uns termos que estão igual, uma vez k igual a 4, só que 2 a mais serão diferentes. Tá feia essa letra. Serão diferentes para pior. O resultado final é que W5 vai ser maior que W4. Deu para entender por que piorou quando foi para 5? Deu sim. Mas, por exemplo, se, no caso, dividiu 4 em 2, então diminuiu o número de amostras entre os dois clusters. Mas se for um cluster que é realmente separado, mas tiver poucas amostras, vai dar um número baixo também. Deixa eu pensar. Espera aí. Você está falando assim, suponha que eu tenha vamos fazer 3, tá bom? Vou desenhar o cluster que Deus sabe. E agora vamos amostrar. 1, 2, 3, só um instantinho assim que você está falando, né? É isso que você está falando? Isso. Então vamos ver o que acontece nessa situação. Você só tem acesso aos pontos vermelhos, então eu vou até dar um... Vou até dar um gambs aqui, ó. Eu vou sumir com esses... Tem paciência aí que o tio vai tirar esses... Espera aí, que eu acho que é didático. Vamos sumir com esses negócios aqui. Faz de conta que você não viu nada disso. Você não é Deus, eu que sou... Eu vi e você não viu. Você não sabe disso aqui. Espera aí, paciência. E se eu for seguindo assim? Ah, tá bom. Melhor do que ficar aleatório. Feito maluco. Pronto, você não viu o azul, tá certo? Você só viu o vermelho. Aí vamos lá aplicar o negócio. K igual a 1. K igual a 1. Vai pegar isso aqui tudo, vai medir as distâncias e vai ter lá W1 vai ser igual a D1 mesmo dividido pelo número de pontos. Acabou. Esse é fácil. Aí vamos no próximo. Aí você falou, agora K igual a 2. K igual a 2, se eu fosse o algoritmo, eu faria... assim, faria você aqui e você aqui. Certo? Aí eu vou medir a distância que vai ficar boa, então W2, eu vou chamar esse de 1 e esse de 2. Então, D1 dividido por N mais D2 dividido por N. A distância aqui vai ficar boa, não vai ficar muito grande. Esses dois também não, mas a hora que um desse aqui for parar nesse aqui, vai ficar grande a distância. Esse aqui também, esse aqui também. Então, eu acho que o que você está... A sua preocupação é a seguinte, existe um equilíbrio entre o número de pontinhos que estão dentro, que é o que está aqui embaixo, e as distâncias. Se o número for muito pouco, as distâncias, mesmo sendo grande, pode não compensar. Então, é como se você estivesse falando que o método não consegue... Se tiver pouca amostra, o método não consegue ver que tem o número certo de clusters. Ele não consegue. Talvez ele aqui, nesse exemplo que eu fiz, talvez ele fale, ó, fica com 2 mesmo, porque 3 eu não consigo. Ele não consegue, entendeu? Porque o número de amostras é pequeno. Porque porque o W não é só a distância dentro dos clusters, também tem o tamanho do cluster. Se ele for muito pequeno, isso vai estragar a distância. Mas se a distância for gigantesca, mesmo ele sendo pequeno, ele vai falar que tem, entendeu? É um balanço entre essas duas coisas, é por isso que é um dividido aqui. Que não tem como você prever a priori, não tem como você falar, então tem que ter no mínimo 10 amostras. Depende. Às vezes a distância entre eles é tão grande, se fosse um negócio assim, ó, puf, 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 e outro assim. Mesmo tendo poucas amostras, o K igual a 2 ia acertar. Percebe ou não? Sim, entendi. Melhorou?
Então tá, deixa eu voltar. Então tá, posso prosseguir, minha gente? Isso aqui é importante, então se não puder prosseguir, você fala aí. Você me paga para isso, vai, vamos lá. Beleza, então se ninguém tem mais nada para falar, vamos em frente. Então esse é o método, a ideia dele, tá? É claro que na prática não é tão simples assim, por quê? Onde é que é do Bootstrap nessa história toda? Não é tão simples assim, tá? Isso aqui seria só uma cópia do método do cotovelo, um pouquinho mais sofisticado e tal. Agora, o que os caras fizeram? Eles falaram assim, agora vamos botar uma barra de erro nesse negócio. A gente tem o W, mas vamos ver o erro que ele teria. Esses dois são o mesmo. E se você fizesse mais, fizesse aqui, ele ia dar coisas desse tipo. Só que aí a barra de erro ia começar a aumentar, justamente por causa daquilo que a gente estava discutindo do tamanho do N. E aí a regrinha prática deles é pegue o melhor possível dentro dessas barras de erro. E aí o que eles fizeram foi colocar essa barra de erro. Erro, entre aspas, tá? Que às vezes não é nem entre aspas, é para valer. Mas como esse W é um estimador difícil, não é tão difícil quanto uma árvore, igual a gente viu da outra vez, mas é um estimador difícil, tá vendo? Uma distância de todo mundo com todo mundo, ele é difícil no sentido que ele tem muitos pontos e não tem uma distribuição teórica conhecida, porque depende de como seus pontos estão distribuídos ali no espaço, e cada vez é cada vez. Mas o Bootstrap não está nem aí. Então o que ele faz, a grosso modo, bootstrapeia tudo para botar essa barra de erro, para daí fazer uma regrinha que diz, toda vez que esse daqui, aqui nesse exemplo não deu certo, que eu fiz a barra de erro muito grande, mas toda vez que o gap, o tamanho, o pulo entre, por isso que chama estatística do gap, entre um ponto, eu posso fazer entre esses dois, o tamanho do gap é esse daqui, ó. Se o gap for muito grande, não pega. Muito grande comparado com o quê? Com a própria variabilidade Bootstrap. É o tal da distribuição nula que eles estavam falando. Com a estimativa Bootstrap de W. Se o gap for muito grande, não pega. Quando o gap não for mais muito grande, para aí e pega. É essa que é... Lógico, eu estou simplificando, tá? Mas é isso que os caras fizeram nesse artigo. E é isso que E por isso que precisa de computador. Aí o gap... falei besteira. O gap não é só aquela distância, não. O gap é um pouco mais sofisticado. A esperança do log da... Tá, essa é a equação 3. Isso aqui é mentira. Fake, não é verdade. O gap não é isso, não. A estatística gap é a esperança do log do W estimado menos o log do verdadeiro W estimado. E aí, então esse é o gap de K, é função de K. Ou seja, cada escolha de K vai dar uma estatística gap, e aí sim você escolhe a melhor de todas, que é a menor que tenha o menor pulo de um para o outro, considerando a barrinha de erro. A barrinha de erro entra aqui, ó. Mas aí eu já acho que é um pouco demais para a gente. Eu só quero que você tenha essa noção intuitiva e saiba pilotar. Exceto se você se apaixonar por essas coisas, resolver ser um computeiro de métodos, e resolver fazer pós-graduação nessas coisas, ser o cara que inventa essas coisas. Mas se você for um aplicador, eu acho que fazedor, esse nível de entendimento da teoria eu acho suficiente, se você compreendeu, e agora a gente tem que partir para a prática, para vocês não irem embora hoje às 16 horas sem ter feito nada. Aí o cara dá exemplos, aí ele fala da distribuição, aí começa a ficar difícil. É aquilo que eu falei do artigo bom que tem multinível. Você parou de ler aqui. Eu continuo no meu nível, que está um pouco acima do seu nesse exemplo, dessas coisas aqui, eu continuo. E aí chega uma hora que aparece o teorema, aí eu falo, deixa pra lá. Eu também falo, chega. Você já abandonou faz tempo. Mas aí depois começa a ser interessante de novo, implementação computacional. A implementação computacional que se usa hoje, moderna, não é mais a que os caras fizeram, já melhorou bastante, né? Os códigos são outros, mas a ideia da implementação é mais ou menos a mesma, que mexe com matriz e tal, não precisamos mexer com isso. Mas aí ele faz, mostra que não vai... Aí vem, olha que bacana, aí vem exemplos com dados reais de biologia. Então, era na época onde o que havia de mais top em estatística era a biologia molecular. Teve uma época...
Hoje em dia são sensores que medem de tudo, tá? Mas naquela época o que havia de top era isso aqui. Então eles fizeram com um banco de dados de genoma de Stanford, numa matriz, naquela época isso era grande, 6.800 genes por 64 condições medidas. Só a gente aqui estava mexendo com quantos mesmo? 700, não sei quantos mil. Naquela época isso aqui era top, já, não diria que estourava a memória, mas já era um negócio, para a estatística já era desafiador. A gente faz coisa muito pior hoje em dia. Mas o exemplo é legal porque um paper bem feito não fica falando só de teoria, mostra um exemplo concreto, não é mesmo? Olha esse aqui que bonito, quantos clusters você acha que tem? Aí depois, como todo paper decente de métodos que se preza, ele compara o dele com os outros que existiam até o momento. E aí começa aquele negócio do meu é melhor, blá, blá, blá. Aí eles fazem uma árvore, que não é caminhos. Então, aqui, no exemplo, para explicar, eles usaram caminhos. Mas aí depois eles fizeram na árvore. Por que se aplica a árvore? Eu vou só falar, eu não vou fazer... Ué, cadê? Cadê a figura da árvore? Eu vou só falar, não vou fazer, tá? Ops. Mas é o seguinte, vocês lembram das outras aulas que, uma vez que você tem uma árvore, você pode criar um procedimento de podar a árvore, né? Lembra disso? É o que eles estão fazendo aqui nessa linha horizontal. Tá lembrando disso, não? Sim. Então, em qualquer árvore, qualquer agrupamento não supervisionado desse tipo hierárquico, você pode, que não é o fazedor de caixas, você pode chegar e falar assim, corta aqui, puf. E quando você cortar aqui, você vai descobrir que tem duas árvores, não é verdade? Dois grupos. Você está dizendo que da linha para baixo você não se importa mais com a subestrutura de árvore, mas que esses caras ficam separados desses caras. Beleza, é um procedimento. A gap estatística não está nem aí para como você fez isso, desde que você tenha um jeito de fazer. E aí ela vai lá e repete todo esse processo que eu tentei te explicar aqui, só que em vez de ser desse jeito aqui, ó, pega um cluster e divide, ele vai fazer uma árvore, cortar em algum lugar e falar quem é de um grupo e quem é de outro. Uma vez falado quem é de um grupo e quem é de outro, você pode calcular W tranquilamente. É nesse sentido que eles falam, e é um método poderoso, que pode ser aplicado em, vou dizer todos, porque seria exagerar, mas quase todos os métodos de aprendizagem de máquina não supervisionado. Mesmo aqueles que não foram desenhados para dizer quantos grupos tem. Porque aqueles que não foram desenhados para dizer quantos grupos tem, você pode dar uma ajeitadinha para ele cuspir o número de grupos. Nesse exemplo aí, simplesmente podar a árvore. Tudo bem? Então é um negócio poderoso porque funciona para outros também. Mas vamos ficar só com esse por enquanto. Então vamos fazer? Posso fazer? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar aqui. Aí eles vão lá e mostram um exemplo, mostra que o deles é muito melhor, aí compara com o do fulano, do ciclano, faz umas simulações, olha que bonito. Faz simulações com 200 pontos, faz isso, faz aquilo, e diz que é muito melhor, e o meu é muito melhor, e pronto. É claro, não dá para... e depois tem um apêndice com as demonstrações. Ó, você sentiu falta das integrais? Olha aqui, ó. Você não ficar triste. Tem sempre umas integrais do mal, com medidas arbitrárias, abstratas de probabilidade num espaço complexo. Não, nossa, CF daqui é uma acumulada, e aí deriva, e a integra está infinita, tudo que você gosta. Todas as coisas que você gosta estão aqui. Mas eles deixaram no apêndice. A prova do teorema, todas essas coisas que são importantes para os matemáticos, eles falaram assim, ixi, acho que a galera não quer saber dessas coisas, mas é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir um paper em pedaços? Isso é um artigo bem feito. Bom, é um dos clássicos, né? Isso é bem feito, ele tem aplicação, ele tem computação, ele tem simulação, ele tem matemática e demonstração. Não é todo dia que você consegue fazer um treco desse com 3 pessoinhas num artigo só, tão bem explicado. Então esse é um clássico, tá bom? Mas não tinha pacotinho, era só dublar. Nessa época ainda não estava amplamente difundido o pacotismo. Pacotismo, que todo mundo baixa esse pacote, todo mundo faz qualquer coisa, daqui a pouco nem pacote vai ter mais, vai ser só as caixinhas que se liga e tal. Daqui a pouco a gente vai estar ensinando para criança essas coisas no primário. Olha, faz reconhecimento de padrão do tio, faz, e aí, entendeu? Mas por enquanto não é assim, então precisamos dos pacotinhos. Vamos lá. Posso partir para a parte de fazer? Prometo que vai ser rápido, porque assim como você, eu também estou cansado. Eu quero que o ano acabe. Vamos lá? Bora. Bora, então bora. Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Então,
Diretório gap só tem um paper. Depois eu mando, acho que eu já mandei. Vou voltar no mesmo que a gente estava usando da outra vez, o câncer pediátrico. Vou usar os mesmos dados, tá bom? Só para facilitar a vida. Já falei que no trabalho de vocês não vão ter acesso aos dados assim bonitões, mas vai estar. Eles serão verdadeiros, mas serão devidamente mascarados, tipo uma criptografia, mas não criptografia, mas tipo uma criptografia, de modo que você não consiga voltar para trás, mas que as conclusões sejam as mesmas, tá bom? Eu vou liberar isso no momento oportuno. Então, por hora, você só vai olhar o fazer, tá bom? Vai ser parecido com a da outra vez. Esqueci. Não, falei sim. Bootstrap é a técnica utilizada para fazer aquelas barras de ouro que você viu no paper. Então, vamos lá. Vamos abrir. Tá dando para ler? Precisa ficar maior? Tá dando para ler? Tá dando certo. Então tá. Vamos em frente. Ih, esqueci o nome do... Era M. Valles, não sei o que lá. Ups. Demorava um minutinho para puxar, porque era grande, né? Podia ouvir uma musiquinha. Como é que disparava mesmo a música? Pop, radio, não é isso? Google. Dispara a música. Alô? Google? Não tá funcionando, cara. Deve estar no meu. Pô, pensei que você ia fazer para todo mundo, cara. Se alguém quiser baixar, a gente conecta, eu coloco na família assim, só que vai tocar no meu PC só assim. Não, era só para enrolar enquanto não fazia load. Vamos ver aqui. Vamos ver se está tudo sob controle. 760 mil linhas, coitado do Tibishane. Bom, naquela época era o que dava para fazer fácil, né? Você vê que não faz tanto tempo assim, não. Vamos fazer só os primeiros para ver se está tudo certo mesmo. Beleza, não tem nome de criança nenhuma, nem nome de genes, só chama a CTPED 1, 2, 3 e não sei o que lá. Temos aquele mesmo problema de ser grande, então eu vou fazer pequenininho, eu vou fazer rapidinho só para você ver rodando, e depois, se der tempo, se não tiverem cansados, eu vou logar lá no servidor, mandar fazer, blá, blá, blá. Só que dessa vez, como a nossa amiga Ana precisava desses dados com uma certa urgência, eu já fiz tudo, então a gente já sabe o que deu, não é que da outra vez que foi surpresa para todos. Dessa vez, eu só estou explicando como faz mesmo, mas eu já sei qual é a resposta. Infelizmente, não vai ter tanta emoção quanto da outra vez. Mas para você dá na mesma. Vamos lá. Cadê o negócio? GAP. Não, está dentro da biblioteca cluster. É tão antigo isso, tão bem estabelecido, que já está dentro da biblioteca que o R tem. Não precisa instalar nada, até de Windows que você puser em casa vai ter essa biblioteca cluster já. E lá tem a gap. Opa, não quero de ponta cabeça. Gap. Não é, era ClassGap é o nome da funçãozinha. ClassGap, vamos dar uma olhadinha nela? Gap estatístico para estimar o número de clusters, é isso que o povo precisa. Gap estatístico calcula blá, 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 conhecido como... Ela faz isso, blá, 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 blá. Beleza, me dá logo o que eu preciso saber. Não, peraí, eu não quero que vocês pensem que é irrelevante ler o help, tá? Não é isso. É que o help é aquela coisa, você abre, lê na diagonal, usa os exemplos, se der certo, aí você lê, né? Se der certo, aí você lê direitinho para você fez certo. Mas se der errado, você para por ali e passa para frente. Por isso que os exemplos têm que funcionar sempre. Falo para todos os meus alunos. O exemplo tem que funcionar. Ele é tipo o cartão de visita do negócio. Pode ser o método mais lindo do mundo. Se o exemplo não funcionar e o cara não conseguir rodar na casa dele, ele não segue os próximos passos. Não adianta nada ter escrito um negócio maravilhoso se não rodar logo de cara. Então, o primeiro exemplo tem que rodar logo de cara. Bom, vamos lá. Aí tem essa função ClassGap. O que ela recebe? Vamos ver. Recebe uma matriz de dados, ótimo. Aí também precisa de um fun cluster. É um cluster divertido? Não. É uma função de fazer cluster. Então precisa existir o método. O método de fazer cluster, que você vai usar nesse gap estatística, precisa existir. Claro, o caminho já existe faz tempo dentro do R. Mas você pode usar com outros. Você pode, por exemplo, aquela ideia de você ter uma árvore.
você ter acho que não fiz aqui, estava no paper dos caras, de você ter uma árvore e cortar ela no ramo que você quiser, essa ideia para gerar grupos, é uma ideia muito simples, bem interessante, mas não tem uma funçãozinha pronta assim, me gera cluster a partir de árvore. Não tem, você vai ter que implementar. Aliás, já está no help ali, eles já fizeram isso. É uma função de uma linha, não tem nada demais. Mas o fato é que ela não é nativa. Então não dá para você simplesmente chamar a função faz aí. Você teria que primeiro implementar uma função que, em recebendo uma árvore, corta na altura, gera blá, 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 em função de K. Tem que ser uma função que recebe um parâmetro K, para daí o gap poder fazer a parte dele. Entendeu? Agora nós estamos falando de programação. Eu não sei como é que faz isso no Python, eu não sei nem se tem no Python, provavelmente tem. Estou falando de R, não é curso de R, mas, como eu disse no começo, o R facilita a vida para essas coisas. Provavelmente deve ter um equivalente em Python por aí. Bom, então você precisa falar qual é o método qual é o método não no sentido computacional, no sentido abstrato. Como é que faz para fazer cluster? Porque com base na sua receita de fazer cluster que ele vai avaliar o número de clusters. Isso é importantíssimo. Eu falei umas 10 vezes, vou falar 11, porque isso é importante. Isso você tem que dar, não tem padrão, não tem nada. Você tem que falar como é que vai ser. Você tem que falar o número máximo. Ele não tem como saber que horas que para. Então, isso é complicado, porque não, mas se você não souber, por exemplo, aqui eu parei em 5. Por quê? Porque eu já sabia que tinha 4, né? Mas se você tem um conjunto de dados que só Deus sabe que tem 20 e você parar em 3, não vai dar certo, percebe? Só que não tem como saber antes qual é o máximo que tem que testar. Então, eu falei que era legal esse método, mas não é grátis, tem um monte de pegadinha. São umas pegadinhas. Se você der azar de pedir para avaliar só até um ponto e a verdade é além desse ponto, você se deu uma ilusão. Tá bom? Mas também não vai ser péssimo, porque se tiver 20 clusters nos seus dados e você pedir para fazer 10, tá bom, né? Em geral, as pessoas não querem muito mais cluster do que 5, não. Mas, enfim, isso aí já é um negócio de quem pratica essas artes negras na prática e não teórica. É voodoo de experiência de trabalhar com esse negócio. Então, o K-Max, porque senão... Se você coloca um K-Max muito grande também, você fica lá perdendo tempo avaliando clusters que não vão dar em nada e faz o processo ficar muito mais lento por umas avaliações, por umas tentativas que você não ia nunca usar mesmo. Então, eu não ponho mais que 5. E aí depois eu vejo a resposta para ver se tinha que ter ido mais, tinha que ter ido menos, você analisa o que saiu. Mas esse aqui é mandatório, não tem default. Claro que você não pode colocar K-Max igual a 200 mil, senão não vai acabar nunca. Outro valor importante é o Bzão, que é o número de bootstrap. Se você não falar nada, ele faz 100. Pô, só 100, no outro negócio a gente não fez 2.000, não fez... Pois é, esse negócio é mais lento do que o próprio... Ele é mais lento do que o próprio bootstrap de árvore. Então, a gente tem que brincar com isso aqui de acordo com o seu computational power, de acordo com o que está disponível no seu servidor. Se você só tem seu notebook e não dá para deixar uma semana rodando, você vai ter que ajustar isso aí. Mas aí as barras de vão ficar grandes, pode dar... Mas, enfim, isso aqui é um parâmetro importante. Na falta de ideia melhor, você deixa assim. Como eu ensinei da outra vez, primeira vez que você vai fazer, você põe um número pequeno, só para ver se rodou. Ele estará errado do ponto de vista estatístico, mas pelo menos você checa se do ponto de vista computacional está tudo certo. Não é mesmo? The Power, 1. É frescura isso aqui, mas tudo bem. É para saber, elevado a quanto vai ser a sua distância. Já está usando a distância euclidiana, ainda vai elevar mais coisa? Não precisa mexer, deixa isso aqui do jeito que está. O espaço de H0, e aí começa a sofisticação. Como eu disse para você, os caras inventaram aquele método em 2001 e tal, mas aí muita gente mexeu nisso, porque isso é um problema muito importante, né, e muito cheio de aplicações. Então tem outros métodos. Eu vou deixar no original, não vou mexer em nada, tá bom? Deixa do jeito que tá. E também eu vou explicar o que são essas coisas. Mas aí é o pessoal que começou a mexer mais. Vamos fazer simples. Ele usa um Principal Component Analysis para fazer a análise. Se o negócio for gigantescamente grande, ele primeiro faz um PCA para depois... não vem o caso agora. E aí, verborroso, você quer que ele cospe na tela tudo que ele está fazendo? Porque é um negócio que demora, e as pessoas pensam que travou. Então ele tem uma opçãozinha de ficar falando oi, para você ver quanto tempo demora, para você estimar e tal.
isso é legal deixar do jeito que está. E acabou. Acabou nada. 3 pontinhos significa que tem muitos outros parâmetros que não vêm ao caso agora. Talvez da própria função que você esteja usando. Vamos fazer fácil. Deu para entender até aqui? Sim. Tá, então vamos lá. Esqueci qual que é. Vamos fazer um caminhos primeiro, só para você ver como fica? Porque eu acho que eu não expliquei caminhos, não vai dar tempo. Tinha aula só disso, mas também está cheio de aula de caminhos na internet, muito melhor do que as minhas. Essa de gap estatística eu não achei muito melhor que a minha, não achei quase nada. Então, qualquer coisa vai ser muito melhor do que quase nada. Mas de caminhos tem bastante material. Então, não vai ser eu ter pulado isso que vai te prejudicar muito. Mas vamos fazer pelo menos uma vez, né? Vamos fazer. Primeiro, vamos pegar um pequeno para a gente estudar a função direita, vai ser x. Vamos pegar, sei lá, 1000 pontos. Não, 1000 não não, peraí. Qual que era o tamanho mesmo? Então, vamos fazer 1000 pontos. Pega desde o 1 até o último, sorteia 1000 pontos dentro dessa. 1000 não, 100, vai, para começar devagar. Sorteia 100 pontos dentro desses possíveis, que vão ser os genes que vão me interessar, todos os pacientes. Puf. Deixa eu ver se está certo isso mesmo. Está 100%. Vamos dar uma olhada na cara do negócio. Beleza, vai. Pegou genes aleatórios mesmo, arbitrários. Então, vamos fazer com esse Y só para testar, porque é pequenininho. Aí depois a gente fala. Então, tá. Se eu quiser fazer um cluster K, vou chamar de KM é igual a K-means, olha que fácil. De Y com K igual a quantos? 4. Só para ver o que acontece. Erro. Ixi. Opa. Help do K-means. Ué, não é só isso? O número de clusters. É centers, não é K, desculpa. É K-means, mas eles não chamam de Ks. Brincadeira, né? Centers, vamos ver. Tá, não é igual, é igual. Nossa, isso foi rápido, não deu tempo nem de eu piscar. Vamos ver como é que ficou? KM, o que tem aqui dentro? Tem um monte de parâmetros da rodada, de como é que ele jogou os totais, a variabilidade dentro dos clusters, a variabilidade entre clusters, tudo que tem a ver com o algoritmo de K-means, que eu pulei tudo por causa do tempo, não vai rolar nesse semestre. Foi mal, desculpa. Se não tivesse ficado. Mas depois a gente pode até discutir, depois que acabar o semestre. Mas também não é nada assim crítico agora. É como o K-means funciona. O que a gente precisa saber é isso aqui, os clusters. Então, o que ele está falando? Opa, não gostei. Rapaz, ele clusterizou os genes. Não quero saber se esse gene está no cluster 2, e se esse gene está no cluster 1, e se esse gene está no cluster 3. Eu quero clusterizar. Clusterizar não, tá? Agrupar. Eu quero agrupar pacientes. Lembra que eu contei essa história para vocês outro dia? Se você pode clusterizar, você pode agrupar de assim, que seriam os genes, ou de assim, que são os pacientes. Os dois são válidos, os dois têm sentido, cada um responde uma pergunta diferente. Hoje a gente quer saber quantos grupos tem entre os pacientes, não entre os genes. Os genes serão as dimensões. Então eu quero fazer de assim. Só que a minha função, pelo jeito, recebe... Quando eu ponho o Y direto, ela pensa que eu quero clusterizar de assim. Deixa eu ver se dava para descobrir isso no help. X. Uma numeric matriz, de modo que o número... olha só. Não fala que tinha que ser de assim ou de assado. A gente tem que simplesmente saber, ou adivinhar. Ele fala, ao numeric column, você podia até suspeitar, mas tudo bem. A gente fez um teste e viu que se você não fala nada, ele pensa que você quer clusterizar de assim. Tá entendendo esse negócio de assim e de assado? Isso é importante. Importante porque se você não... É importante porque se você não sabe isso, você entrega os resultados para os seus colaboradores tudo errado e ninguém vai perceber que está tudo errado.
Esse é o problema. Computeiro que não tem olho na bola, que só fica pensando na computabilidade do negócio, ou se é pesado computacionalmente, ou se você não presta atenção no actual result, na coisa que você está realmente entregando, costuma fazer esse tipo de barbeiragem. Por isso que tem sempre que checar. Dá para entender isso porque os dois fazem sentido, mas a pergunta de hoje não é de assim. E você não vai perceber e vai falar para os seus colaboradores que tem 5 clusters, quando na verdade não tem, e ninguém vai perceber que aconteceu. É o tipo do erro delicado, porque se você fizer errado, ele segue mesmo assim. É muito melhor quando o erro cospe na sua cara e fala, não vou fazer. Porque aí você para, olha e vê o que aconteceu. Agora, quando o negócio flui e está errado e flui mesmo assim, é grave. Esse é o problema que não é qualquer computeiro que resolve. Essa é a diferença entre os níveis de alguém na empresa também. O júnior que acabou de chegar, o full stack que só aperta botão, em geral não tem conhecimento suficiente para discernir essas coisas. Por isso que eu estou insistindo nesse assunto específico, né? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, então vamos consertar o problema. Se não é de assim, é de assado. Já fez? Vamos ver se é de assado mesmo. Se eu tiver certo, os clusters têm que ser dos pacientes. Ah, que maravilha, olha só. Mandei fazer 4, ele fez 4. Ele não falou, a gente não descobriu ainda que 4 é um número bom. Eu apenas disse que faz 4 aí, ele fez 4. Ele disse que, de acordo com o melhor, no estado da arte em clustering caminhos, esse paciente devia estar no 3, esse devia estar no 4, esse devia estar no 2, esse devia estar no 3, no 4, blá, blá, blá. É assim. Então, o output de um clusterizador, de um agrupador desse tipo, é uma lista com os seus personagens e com o grupo que devia estar. Acabou. E tem essas outras coisas aqui que são de interesse de quantas interações teve. Vamos ver, por exemplo, quantas interações foram feitas. Esse merecia uma aula por si só, né? Era uma aula, mas deixa eu pra lá. 3 interações, nossa, ele já convergiu, que beleza. Aí se quiser ver qual que é a variabilidade de withiness, diz que o W do grupo 1 é esse, do grupo 2 é esse, do grupo 2 é esse, do grupo 2 é esse, que é dentro do grupo 4 é esse, que é dentro dos clusters, tá? Mas isso não é o caso agora, que ninguém precisa desse número, são números arbitrários, isso aqui é o que importa. Beleza, agora eu sei fazer. Agora que eu sei fazer, cada um parece bom, vamos por 2. O que acontece com 2? Acontece com 2 é que todos os pacientes estão ou no grupo 1 ou no grupo 2. Então, qualquer método de cluster que cuspa uma lista com números de 1 até K, pode ser usado no gap estatística. Em particular, esse aqui que já vem pronto. Essa afirmação é importante, porque se você não quiser usar K-means, quiser usar alguma coisa mais chique que você viu na internet ontem, dá. Estou acabando, tá bom? 4 horas já, mas hoje teve convidados, então me dá mais um minutinho. Beleza. Quer dizer, estou acabando não, estou acabando de mostrar e depois eu vou abrir para perguntas aí, ficamos até a hora que precisar, mas aí a gente libera as pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas ainda tem. 17 pessoas? Ah, tá bom. Quer dizer, 17 inclui eu mesmo? Ah, sei lá. Vamos voltar aqui. Então, vamos fazer close gap. Só que eu vou precisar de... Não, close gap, não é esse o nome da função? Close gap. Deixa eu pedir de novo o help para ver o que tem que pôr. Beleza, só até aqui que é o que precisa. Vou fazer um comentáriozinho, beleza. Então, vamos lá. Close gap de transposta de y, não é isso? Porque a gente já aprendeu aqui. Quem que é a diversão do cluster? O fun cluster de function. É um tal de K-means. Se você inventar o seu próprio, é aqui que você vai mudar o nome da função. Quer ver? Por exemplo, ó, meu cluster vai ser exatamente vai ser vou chamar uma function que recebe x e k, e aí chama K-means. Ok, chupinhão. K-means, isso sim é que é plágio, hein? Que põe x e centers igual a k. Pronto. Se eu fizer uma função que na verdade não faz nada, uma função que chupinha tudo, é meu cluster teste. O que você reclamou aqui? Não é centers que fala? Ah, tá, não existe essa... Pô, não existe o parâmetro center, professor. O parâmetro K.
Qual que é o problema? Ah, porque eu chamei de caminho, não é caminho, é caminhos, nem chupinhar. Pô, parece alguns alunos aí que nem copiar. Vai copiar de alguém, cara? Copia de alguém que sabe, pelo amor de Deus. Agora vai. Aí, pronto, o teste ficou igualzinho. O teste cluster ficou igualzinho ao outro, claro, porque eu simplesmente copiei. Mas aí, se eu quiser fazer a função gap, aqui, em vez de colocar caminhos, eu ponho a minha função, que é meu cluster, entendeu? Isso é importante, porque às vezes você tem uma função que não está no pacote básico aí, mas você quer usar a gap estatística. É isso que o cara quis. Isso aí é a forma concreta de implementar o que o cara disse teoricamente em 2001, que serve para qualquer um. Isso é importante. Mas não vamos fazer nada disso não, que isso aqui é plágio. Vamos por aqui means K máximo vai ser 5. Vou fazer só 3 bootstraps, ou seja, está errado, né? Ah, não vamos fazer em X não, pelo amor de Deus, X é muito grande. Vamos fazer no Y para a gente testar e ver acontecer alguma coisa. E agora vamos, todo mundo pronto? Vamos bootstrapizar? Bora bootstrapizar, pum! Ah, foi muito rápido, pelo amor de Deus. Vamos fazer, não gostei, mas vamos fazer 300. Aí sim, hein? Foi muito rápido, vamos fazer 1000. Para pelo menos você ver acontecer. É que também, né, a matriz Y é pequenininha, eu peguei só alguns. Quando a gente fizer no grande vai ficar legal. Então o que ele faz aqui, ó? Então ele testou, é um grupo, é 2 grupos, é 3 grupos. Às vezes, senhores, o K igual a 1 como resposta é uma das respostas mais importantes. Por exemplo, eu estou trabalhando num negócio, acho que eu já até comentei, das crianças do autismo. Existe uma disputa na área aí, que é a seguinte: subgrupos de crianças autistas, ou é um contínuo que vai desde o pior até... É um contínuo, sem sub... Porque um contínuo seria uma coisa assim, né? Quer ver? O contínuo seria uma coisa, se fosse assim, ó, no nosso exemplinho x, y aí, se fosse uma coisa assim. Não tem subgrupos, é contínuo, é uma coisa só. Só que vai até lá longe. E tem o pessoal que fala, não, tem subgrupos, tem crianças do tipo, e que teoricamente é até diferente o que tem que ser feito, que são doenças, são transtornos diferentes fingindo que é o mesmo. Então, esse tipo de pergunta é importante. E aí, nesse caso, se você concluir que o melhor cluster estatístico é K igual a 1, é importantíssimo, porque tem uma interpretação médica relevante, entendeu? Então, o K igual a 1 não é besteira, ele também é importante. K igual a 1 seria responder, falar assim, não existem grupos naturais, é um contínuo só. Isso, dependendo do caso, como por exemplo esse que eu estou trabalhando, é uma pergunta relevante, com implicações médicas relevantes. A maioria das vezes não. A maioria das vezes, se der K igual a 1, você chora. Porque não deu certo, ou tá pronto a amostra, não tem nada de legal nisso aí, não tem grupo nenhum, é tudo uma bagunça. É triste, mas é verdade, então é importante saber também. E aí vai até 5. Ele disse que tem 2 grupos, olha que bonito, ele disse que tem 2 grupos. Então, levando em conta blá, 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 que não vai ao caso agora, ele diz, a resposta é 2. Então é aqui que está a resposta. Bootstrap 1000, não, vou botar só 4 bootstrapinhos, e não vou até 5 não, vou até 4, que assim, os médicos e biólogos, as pessoas que estão trabalhando com esses dados não tem nenhuma razão para acreditar que tem milhões de subgrupos dentro das crianças. 2, 3, 4 talvez, mas 5, 6, 7, 8 não tem razão biológica, clínica para você acreditar que tenha tantos grupos assim. Então não tem por que ficar testando muito mais, vou parar em 4 só para ir rápido. E em vez de Y, agora vou pôr tudão. 1, 2, 3 e, estamos junto? Sim. Dispara. Eita, agora meu notebookzinho. Mas também se eu tivesse um notebook bom de gamer, sabe? Aqueles que tem tecladinho com luz. Não esse meu notebook vagabundo aqui. Aí quem sabe daria certo. Essa é aquela hora que eu falo, mas peraí, por que a gente não faz, sabe o scriptzinho? O showzinho, então agora a gente vai lá no servidor, e a gente faz no servidor, e aí eu logo lá, blá, 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 e aí você vai igualzinho na outra aula, só que aí você vai ver mais rápido. Nossa, tá demorando mesmo, hein?